São 8 horas e 16 minutos. A Procuradora-Geral da República está analisando os impactos da suspensão dos processos baseados em dados sigilosos do COAF para definir os próximos passos sobre o caso. Numa nota, Raquel Dodge manifestou, no entanto, preocupação em relação à decisão tomada nesta semana pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Como eu disse agora há pouco, viu, Rafael, Thaisa, Paulo, ouvintes aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, há um outro ponto, né, um outro braço de investigações, não só aquele ligado aos crimes do colarinho branco, lavagem de dinheiro, corrupção, peculato, concussão, todos esses delitos aí financeiros do nosso Código Penal, mas principalmente com as organizações criminosas, como, por exemplo, o Comando Vermelho, o PCC, a Família do Norte, essas facções, né, que promovem guerras diárias por todo o Brasil e que tem um exército no fronte, né, de combate ao crime, mas também tem um exército para receber e movimentar essas quantias. Dados recentes aí do Ministério Público mostram que essas organizações faturam mais alto do que muita empresa grande, do que muito PIB de país aqui da América Latina, com o tráfico de entorpecentes principalmente. E essa é uma preocupação latente porque o ministro Dias Toffoli, nesta semana, suspendeu as investigações que utilizam dados do COAF, da Receita Federal, e sem autorização judicial. E isso vai inviabilizar algumas investigações em curso de sufocamento, né, do crime financeiro. Esse é um dos motes aí do Ministério Público nesse combate diário ao crime organizado. Mas o Ministério Público não consegue autorização da Justiça? Então, você já imagina, Rafael, quantas investigações você tem em curso aí antes? Mas já mesmo... tem repercussão geral uma decisão dessa ou se aplica apenas ao caso estudado ali no processo? Repercussão geral decretada pelo ministro Dias Toffoli. Então, todas as investigações que estão em curso antes do início de um inquérito, aquelas investigações preliminares, né? Elas estão comprometidas, né? Então, às vezes você tem lá, vamos supor, em Campinas, no GAECO de Campinas, você tem lá 5 ou 6 indivíduos que fizeram uma movimentação estranha. Começa-se a investigar ali alguma coisa antes de pedir a quebra do sigilo, até por responsabilidade do investigador. Essa investigação está inviabilizada. Aí você vai sair pedindo quebra de sigilo de todo mundo, né? Me parece também que faltou nessa discussão aqui ontem, só para concluir o meu lado aqui da história, uma discussão sobre o vazamento dessas investigações, né? Então, a gente fala que vamos proibir o COAF porque as informações estão sendo vazadas pelo Ministério Público, que tem que ser punido se vazar. O Ministério Público não pode vazar essas informações preliminares. Vazou no caso do Flávio Bolsonaro, tá errado. Não tô defendendo o Flávio Bolsonaro. Vazou no caso da Lava Jato também, né? Vazou no caso da Lava Jato, vazou no caso do Gilmar Mendes, vocês lembram? Que não identificaram nada aqui, né? Vazaram aí movimentações do Gilmar Mendes e aí suspeitou que ele pudesse ter recebido algum tipo de vantagem. Não veio o assunto à tona de novo. Imaginamos que aquilo tudo foi enterrado e nem investigação começou. Ficou assim, né? Mesmo. Então... Não, e mesmo do Toffoli, né? Vocês se lembram que disseram que ele tinha recebido 4 milhões do escritório da mulher? Da mulher, Também parou ali, né? Então, a questão é a seguinte, esse argumento não pode valer, né? Porque estão fazendo alguma coisa irregular que tem de ser punida durante as investigações para conquistar a opinião pública. Eu não sei por que o Ministério Público vazaria se não fosse com esse intuito. Mas você não pode inviabilizar essas investigações com esse argumento, dizendo que há uma quebra de sigilo. Essa quebra de informação sigilosa, né? Foi uma quebra de informação sigilosa, não foi uma quebra de sigilo, A quebra de sigilo é o segundo passo. Ela tem de ser preservada pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Eles não podem divulgar que aquele sujeito teve uma movimentação atípica, até porque não se sabe. Vai que ele recebeu uma herança. Ele tem uma movimentação atípica, mas é justificável. E aí eles não podem divulgar com autorização da Justiça ou não, né? Não pode. Pouco importa se não tem... autorização da Justiça para quebrar o sigilo ou não, né? Quando isso vira uma denúncia, que você já está lá na frente, o processo é público, aí sim você vai apresentar provas. Mas essa informação do COAF, e isso tecnicamente, ela não é considerada uma prova. Essa informação do COAF não condena ninguém. Essa informação do COAF é um meio de prova, né? Então qual seria o caminho? O caminho é o COAF identificar uma movimentação estranha, o que já faz, avisar o Ministério Público e a Polícia Federal
e a Polícia Federal e o Ministério Público iniciarem uma investigação para saber o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos quebrar o sigilo? Nós vamos pedir uma interceptação telefônica? Nós vamos pedir a prisão preventiva? Nós vamos fazer uma busca e apreensão na casa desse sujeito? E que hora entra em ação o juiz? O juiz entra nesse momento, em que o Ministério Público, depois de receber a informação do COAF, diz o seguinte: olha, temos elementos aqui para pedir a prisão, para pedir a quebra do sigilo fiscal, e aí o juiz autoriza ou não. Aí sim você tem uma prova. Até então que você tem apenas um meio de prova que deve ser mantido em sigilo pelos investigadores, até porque se o investigador fica divulgando tudo também, ele fica dando munição para a defesa. Então, em alguns casos, não é estratégia você ficar divulgando. Eles divulgam quando tem interesse público, né? Eles vazam quando tem que conquistar a opinião pública. Agora, claro que o Ministério Público sempre tem o interesse, né, que a imprensa divulgue, porque aí reforça a denúncia, né? Sabe qual que é o meu receio, Pedro, Rafael e Zé Paulo? É que nesse vácuo da discussão jurídica, se vai para o plenário, se não vai, se isso vai ser revertido, se isso não vai, nego vai fazer uma movimentação gigantesca, vai mudar o dinheiro de mão, sabe aquela coisa? Porque não existe vácuo, né, nessas histórias. Então, assim, a hora que o cara decide isso, essas organizações criminosas, que são super organizadas, tudo, né? Vão fazer um vulco-vulco nesse mercado financeiro, no sistema financeiro, no mercado não, no sistema financeiro, para fazer movimentação de conta, trocar de laranja, que aí já foi, né? Aí depois, quando se reverterem a decisão, o dinheiro já foi lavado, né? Sumiu a prova. O Toffoli falou, a Folha de São Paulo, só não quer o controle do judiciário quem quer o Estado fascista. Espera que saiu da página aqui. Perdi a mensagem. Eu cliquei num anúncio aqui, apareceu um anúncio de aparelho auditivo para mim. É uma defesa de todos os cidadãos, pessoas. Ataque de todo lado. Ele nega que seja uma decisão específica para o caso do Flávio Bolsonaro. Ele diz que é uma defesa de todos os cidadãos, pessoas jurídicas e instituições, contra a possibilidade de dominarem o Estado e assim atingirem as pessoas sem as garantias constitucionais de respeito aos direitos fundamentais e de competência do Poder Judiciário. É aquele primeiro trecho que eu perdi, é esse aqui. Só não quer o controle do judiciário quem quer Estado fascista e policialesco que escolhe suas vítimas. Ao invés de justiça, querem vingança, disse o presidente Dias Toffoli. Nenhuma investigação está proibida, desde que haja prévia autorização da justiça. Ele cita casos de tráfico de drogas, por exemplo, suspeitas de corrupção. Qual seria a razão de não pedir permissão ao judiciário? Fazer investigações de gaveta contra quem desejar, conforme conveniências? Ele tem um ponto interessante aqui também, o ministro do Supremo, Dias Toffoli, né? Acho que para a gente poder debater com mais consistência aqui. Não se faz justiça por meio de perseguição e vingança sem o controle do poder judiciário. Acho que nesse sentido aqui tem um aspecto importante que deve ser levado em consideração. Porque o Flávio Bolsonaro, né, já reiteradas vezes se disse vítima de perseguição dos promotores do Rio de Janeiro, né? Ele já citou isso, mas outros envolvidos aí em denúncias também dizem isso, né? Que são os perseguidos. Então, né? Mas aí eu vou de novo fazer um contraponto aqui. As investigações contra os outros deputados estaduais que praticavam ou que supostamente praticavam os mesmos crimes nos seus gabinetes andaram na mesma velocidade que as investigações contra o Flávio Bolsonaro? Pelo menos notícia disso a gente não teve, né? E o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado do PT, movimentou mais dinheiro no gabinete dele do que o dinheiro movimentado no gabinete do Flávio Bolsonaro. Estou só fazendo um contraponto aqui para entender a lógica do presidente Dias Toffoli também. Acho que o pai desse deputado aí não é presidente da República, então, né, Ramon? Aí a gente chega ao ponto do presidente Toffoli, que está dizendo o seguinte: aí o Ministério Público tem de pedir autorização da Justiça, porque senão um promotor pode escolher quem ele investiga, né? E quando ele quer escolher quem ele investiga, ele tem que submeter a escolha dele ao Poder Judiciário. Aí o Poder Judiciário vai fazer a contestação, falar, mas por que você está indo aqui e não ali? Você pensar que o COAF pode ser uma delegacia de polícia, você imagina que você assistiu a um crime ou você está sabendo de um crime. Você vai à delegacia de polícia e conta isso para o delegado. O delegado não precisa pedir autorização para a justiça para começar a investigar se houve ou não aquele crime. Agora, se ele quiser quebrar o seu sigilo
financeiro, ele tem que pedir autorização para a justiça. Então houve um crime. O COAF é mais ou menos isso para os crimes financeiros. Ele é a delegacia de polícia ali. Então ele fica sabendo de alguma movimentação estranha, ele avisa o delegado, ele avisa o procurador, dependendo de quem é a autoridade competente para investigar aquele crime, e isso está na Constituição Federal. O investigador começa a analisar ali o que ele tem. Ele falou, opa, preciso dessa prova aqui. Aí ele pede pro juiz. Se ele for conseguir essa prova aqui sem pedir pro juiz, ele tá errado. Mas o inimigo dessa história é quem vazou. Porque é o que o Pedro tá dizendo. Você tá dizendo que o COAF não vai mais poder fazer o trabalho dele. O COAF nasceu lá, foi criado em 1999. E por causa dele, o Brasil aderiu ao GAF, que é esse grupo de ação contra lavagem de dinheiro e terrorismo e tal. É um pacto internacional de 35 países. O Brasil pode receber uma sanção por ter feito isso, porque a questão é o seguinte, o problema não está no COAF, o problema está na atitude individual de algum membro do Ministério Público que resolveu vazar isso para a imprensa. Agora, você interromper essa comunicação entre o banco, que é quem faz o BO na delegacia. O banco vem e faz o DO na delegacia. Aí a delegacia pega esse BO e vai investigar. Viu que tem indício de crime, aciona o Ministério Público. Então, esse processo é que não poderia ter sido interrompido. E por isso que eu acho, Thaís, e disse isso aqui na época da medida provisória, o COAF tem que ficar com o Ministério da Justiça. O COAF não tem nada a ver com o Ministério da Economia. Nada a ver. Só porque cuida de número, a economia, é o critério raso, assim. O COAF está lá para identificar exatamente isso. E acabar com corrupção, acabar com o tráfico de drogas, ajudar as outras instituições do Estado, as autoridades, a combater esse tipo de crime. E ajudou muito. Os levantamentos mostram a quantidade de casos de lavagem de dinheiro que o COAF reportou. Quer dizer, o instrumento, o fortalecimento institucional do Brasil com uma ferramenta que fortalece o combate à lavagem de dinheiro. Então, ele atira numa atitude individual de vazamento de informação sigilosa e acerta naquele que é o processo que identifica o crime. Então, eu adorei essa analogia que você fez, Pedro, da delegacia, porque o que essa decisão está dizendo é o seguinte, olha, o banco vai à delegacia, faz o BO e o delegado está de mãos amarradas.